Graça e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis a cruz de nosso Senhor, afastai para longe de nós todo inimigo da salvação, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia, aleluia. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente de minha falta, e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal, fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa e reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa. Minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, amais a sinceridade de coração. Infunde-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Asperge-me com um ramo de hisope, e ficarei puro. Lavai-me, me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro, e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação, e sustentai-me com uma vontade generosa. Então, aos maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena deste sangue derramado, e a vossa misericórdia minha língua exaltará. Senhor, abre meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais. E se eu vos ofertasse um sacrifício, não aceitaríeis. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado. Ó Deus, que não haveis de desprezar. Salve, Rainha Santíssima, e valei-nos o glorioso e justo São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia dedicado ao glorioso e justo São José. Então, rezemos. Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. Vem, ó Criador Espírito. Muito bem, falando mais uma vez sobre a importância dos sacramentos na vida do intercessor, da intercessora, do servo de Deus, do instrumento do Senhor, eu quero retomar um pouco falando exatamente na questão sacramentos. Provavelmente eu farei ainda mais 2 ou 3 áudios no máximo, mas eu quero que fique bem claro no nosso coração que quanto mais intimidade nós tivermos, né, com essas verdades de fé, quanto mais intimidade nós tivermos com nosso Senhor Jesus Cristo, de forma mais eficaz nós podemos exercer aí no nosso ministério. Mas para que se exerça um ministério, independente de qual seja, independente de quais dons o Senhor te concedeu, é necessário que você tenha a intimidade com o Senhor. Que você não queira simplesmente ser salvo, para que nós possamos aí exercer um apostolado, um ministério, uma missão. Não é importante simplesmente querer ser salvo, mas é importante querer ser santo, santa. É de suma importância, de fato, nós queremos ter uma vida mais perfeita com o Senhor. Então eu quero trazer para vocês essa questão da palavra sacramentos, né? Sacramentos, que são 7. Mas eu quero falar para vocês que eles são, de fato, sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus. É claro que muitos de vocês já sabem disso, né? O sacramento é um sinal sensível, né, da graça de Deus. Mas o que é essa graça? Como chega a nós essa graça? Né? Como eu obtenho esta graça? E é importante saber que nós não somos merecedores. Nós não somos, e de fato, nós temos que reconhecer isso. Por isso eu iniciei
essa pregação falando, rezando o Salmo 50, né? Um salmo de misericórdia, um salmo a qual é o rei Davi, né? Depois ele entoa esse salmo depois do pecado, depois do seu pecado que é relatado também. Ah, e é um salmo de arrependimento. Mas é claro que se nós formos meditar em cima desse salmo, nós vamos encontrar aqui a súplica de arrependimento, um ato de contrição, um exame de consciência, mas nós vamos encontrar também o clamor, né? A súplica, nós vamos encontrar então o compromisso, né? O compromisso, ah, e tudo isso vai preenchendo a nossa alma. Porque de fato nós não somos merecedores dessa graça. A graça de Deus, ela é um dom interior, irmã. A graça de Deus, ela é um dom interior, é um dom sobrenatural, né? E esse dom é nos dado, né, sem merecimento algum da nossa parte. Nós não somos merecedores, mas ele é nos dado pelo merecimento de Jesus Cristo, em ordem à vida eterna. Então a gente tem que ter consciência disso. Nós não somos merecedores, né? Nem mesmo dos nossos ministérios, nem mesmo das nossas missões, né? Nós não somos merecedores, porque nós somos pecadores, nós somos ingratos, nós somos falhos. Por isso nós devemos nos esforçar cada vez mais. Porém, não entenda que por você se esforçar, você se torna um merecedor. Não, porque os merecimentos só vêm por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por parte dele, tá? Ele é o justo, ele é o santo, ele é o Filho de Deus, consubstancial ao Pai, gerado e não criado. Muitas vezes nós caímos neste erro de querer orar pelas pessoas, de ser grandes intercessores, grandes aí ministros, pregadores, né? Grandes servos de Deus, né? E isso não passa de vaidade, não passa de soberba e pode nos condenar. A nossa alma, ela corre um grande perigo. A nossa alma, ela corre um grande perigo quando nós caímos numa soberba, quando nós caímos aí na vanglória. Nós roubamos a glória de Deus. E é interessante quando fala de roubar a glória, porque quando se fala de ídolos, é justamente isso que os ídolos fazem. Eles roubam a glória de Deus para si. Nós não podemos nos tornar ídolos, nós não devemos seguir a ídolos, porque isto rouba a glória de Deus. Né? Muitas pessoas, quando começam a orar por outras, né, que enxerga aí a graça acontecer, pessoas ser curadas, eu digo isso muito mais voltado para o movimento da renovação carismática católica, mas todo cristão batizado, nós vamos colocar ainda, vamos chegar nessa realidade, mas ele tem autoridade, né, no seu sacerdócio comum, no seu ser profeta, no seu ser rei, né, a sua parcela, né, de reinado, digamos assim, né, ele tem aí a autoridade para isso, né? Mas não é simplesmente a autoridade. É importante ter o conhecimento, mas não só o conhecimento, é importante ainda ter a intimidade com o Senhor, né? E a humildade de reconhecer que quem faz é Deus, não somos nós que fazemos. Nós não temos, se nós não somos nem merecedores da graça, né? Quanto mais merecedores aí de realizar milagres, né? Sinais. É claro que eles podem nos acompanhar, mas não por méritos nossos. Né? Até lembro da história que é contada no filme, A Canção de Bernadette. Lá conta, né, a história de Bernadette Soubirous, a vidente de Nossa Senhora de Lourdes, aonde quando ela vai para o convento, uma irmã muito perseguia ela, porque se achava, fazia, né, horas e horas de oração, ela fazia jejum, ela se flagelava, mas ela não compreendia por que Nossa Senhora tinha escolhido, no caso Deus tinha escolhido a Bernadette para ser a vidente de Nossa Senhora de Lourdes, né? E depois ela compreende isso, né? O nome do filme é A Canção de Bernadette, e ela vai compreender isso quando ela descobre que Bernadette tinha uma chaga no seu joelho, né? Que ia até a extremidade da sua canela, mais ou menos, né?
Eu não sei informar agora se isso era um câncer ou não, mas era uma ferida bem grave. E ela andava normal, né? Só em um período, quando Deus permitiu, é que ela começou a mancar quanto a isso. E aí, no filme ainda, essa freira pede para Bernadette, mas me dê um sinal, se você pudesse me dar um sinal, né? E aí Bernadette silencia, e é por isso eu digo muito sobre silencia para poder orar, né? Então você silencia, o Espírito Santo vai orar em você, você vai poder ouvir, escutar, e você vai poder obedecer. Bernadette silenciou o seu coração e o Senhor pediu para que ela mostrasse, né, aquela enfermidade. Ela mostrou para essa irmã caiu de joelhos arrependida e reconheceu. Não é por forças humanas, não são por forças humanas que eu obtenho a graça, mas simplesmente pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, na humildade, na obediência, no silêncio interior. Silenciar para poder escutar e escutar para poder obedecer. Então, esses são aí, né, um pouquinho para falar para vocês sobre essa questão dos sacramentos, a importância do sacramento na vida do intercessor. Então, ele tem que conhecer, ele tem que saber o que é o sacramento. Independente do seu movimento, independente do seu serviço que vai exercer, nós somos católicos. Então, é importante, antes de qualquer movimento, o que importa é Jesus. E Jesus instituiu, antes de qualquer movimento, ele instituiu a Santa Igreja, una Santa Católica e Apostólica. Os movimentos são leque, os movimentos são, entre aspas, vou dizer assim, moradas, né? A qual cada alma é chamado a frutificar, né? São galhos, né, de uma mesma árvore, né? A árvore da vida, tá bom? Mas eu quero prosseguir um pouquinho mais, pedindo ainda a intercessão de São Pio X, né? Falando para vocês sobre a graça santificante que é contida nesse sacramento, também, né, nos sacramentos, como a graça atual. Referente à graça santificante, dentro da graça santificante, nós encontramos aí vamos dizer, dois estágios, digamos assim, né? O primeiro estágio da graça santificante que nos tira do pecado mortal, né? E nos leva ao estado de justiça, de amizade para com Deus, né? Santa Teresa de Ávila falaria sobre isso como a primeira morada, quando você rompe com o pecado mortal. E é até interessante, porque no credo, né, nós renunciamos, né? Na profissão de fé, nós renunciamos o pecado. Então, é bem importante para nós, quanto intercessores, conhecer e aprofundar essas verdades, para que nós sejamos um canal desbloqueado, sabe? Um canal que não tem bloqueios. Vocês bem devem saber que eu vou trazer para a realidade do nosso corpo, né? O que acontece quando nós temos as veias do nosso corpo entupidas? Elas acabam prejudicando a circulação, né, do sangue. O que acontece quando nós temos um encanamento entupido? Ele Então, assim também é o primeiro estágio da graça santificante, tá? E também tem o segundo, que o segundo estado ou estágio dessa graça santificante é aumentar, né? É aumentar o estado primeiro. Ou seja, vou trazer para a realidade de Santa Teresa de Ávila falando do castelo interior ou falando das moradas interiores, né? A primeira morada é romper com o pecado mortal, né? Segunda morada, é um exemplo que eu estou dando, tá bem simples, mas eu gostaria muito que vocês estudassem sobre Santa Teresa de Ávila para que o seu coração se aprofundasse nessa verdade. Então, segundo estágio, vamos romper com os pecados veniais. Terceiro estágio, vamos romper aí com as nossas imperfeições, né, humanas. Ah, é, Quarto estágio, sabe? Vamos silenciar ao máximo, ter uma intimidade profunda com o nosso santo anjo da guarda. Eu estou falando assim por cima, estou falando por alto, porque o intuito da pregação, de fato, é despertar a curiosidade. Não é somente o pregador que precisa conhecer, que precisa anunciar, né? Dentro do salmo que nós rezamos, nós até colocamos assim, né? Que o Senhor abrisse nossos lábios, nos desse a sabedoria, né? Para que a nossa boca anunciasse os louvores dele, para que nós
pregássemos aí para que os pecadores voltassem para o Senhor, não é mesmo? Aqui, ó, fazer-me ouvir a palavra. Deixa eu chegar aqui, como está no Salmo 50, deixa eu só encontrar o versículo. Aqui, ó, versículo 14. Restitui-me a alegria da salvação e sustentai-me com a vontade generosa. 15. Então aos maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. É importante, quando nós oramos pelas pessoas, não que simplesmente elas fiquem curadas, né? Isso é um efeito secundário. É importante que pela nossa oração elas encontrem Jesus e elas se convertam. Elas reconheçam a necessidade da graça santificante, né? E elas se convertam. Isso é muito importante para nós, né, como intercessores. E eu falei da graça santificante, mas quero deixar claro também sobre a graça atual. O que é a graça atual? Ela é também um dom sobrenatural. Ela ilumina a nossa inteligência, né? Ela fortalece a nossa vontade, sabe? Então, quanto mais nós conhecemos essas verdades da igreja, né, mais nós vamos poder usufruir. Nossa Senhora, ela vem dizer que muitas vezes nós, quando vamos rezar, principalmente a oração do Santo Rosário, nós não pedimos graças, né? E quando nós pedimos, nós não recebemos. Por que nós não recebemos? Enfim, amados, Deus, ele nos comunica a graça, né, principalmente por meio dos santos sacramentos. Então, para que nós possamos usufruir, né, de dons, de intimidades com o Senhor, que vai nos conceder palavras de ciência, sabedoria, que vai nos conceder tudo aquilo que o Evangelho nos diz, né? Manusearão serpentes, pisarão escorpiões, né? Falarão novas línguas. Não é algo específico de um movimento. É claro que tem movimentos A, B ou C que vão trabalhar mais este lado, mas ainda acima de tudo nós temos que trabalhar o nosso ser católicos, apostólicos, romanos, tá? Então, de fato, eu só quero encerrar com vocês falando um pouco sobre a questão do batismo e da penitência, que eles nos conferem a primeira graça que nos faz amigos de Deus. Tá. Depois eu posso aprofundar mais isso em outro áudio, e de fato eu quero, porque eu quero separar os 3 sacramentos da iniciação e depois os sacramentos de cura, e por último os sacramentos de serviço, para que o intercessor ele entenda a importância do sacramento antes do seu ministério, antes da sua missão, antes do seu apostolado, que ele entenda que é importante para o seu ser cristão, o seu ser católico. De nada valeria você ter os dons, você ser o mais ungido dos intercessores, dos pregadores, dos ministros, se de fato, primeiramente, você não fosse católico. De nada adiantaria, de nada serviria. De nada serviria. Porque nós temos que ter firme e fixo no nosso coração de que o Senhor instituiu a Santa Igreja por um motivo. Ele instituiu o seu corpo místico e nós devemos participar desse corpo místico. Então, nós não podemos cair no erro do protestantismo, nós não podemos cair no erro das seitas, nós não podemos cair no erro das cismas, né, dos hereges, de escutar qualquer pregação, de ouvir qualquer música de outras denominações, pregações de outras denominações. Não, nós temos todo o tesouro aqui, nós temos as pérolas aqui, nós temos que ser os santos da Igreja de Jesus Cristo, a igreja que foi chamada, a igreja que foi fundada, a igreja que foi instituída com um propósito dentro do sagrado e chagado coração de nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo vai nos fazer amigos de Deus. A penitência, quando nós falharmos, vai nos fazer amigos de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Salve, Rainha Santíssima, valei-nos o glorioso e o justo São José.